Olá, pessoal. Então vamos fazer aí um resumo agora da nossa aula 15, fechando a apostila 5, que é a aula referente aos primeiros anos da República. Então, primeira visão geral, proclamada a República em 1889, o Brasil adota essa forma de governo que mantém até hoje. Como é um período muito longo, os historiadores dividem em fases. Então, a nossa longa República é dividida em República Velha, depois em Era Vargas, populismo, regime militar e o período atual. Vamos começar, é lógico, com a República Velha. Por sua vez, a República Velha se divide num período de transição, que é a República da Espada, e depois na República do Café. Então, a nossa aula 15 trata desse primeiro pedacinho, a transição à República da Espada, que, como você sabe, tem esse nome, porque nesses 5 primeiros anos, olha lá, de 1889 a 1894, o Brasil foi governado por militares, 2 marechais, primeiro Deodoro, depois Floriano. Mas, só para lembrar direitinho, qual a divisão desse período? Primeiro, o governo da República foi um governo provisório, porque a República é proclamada, teve que elaborar uma Constituição, enquanto não tinha Constituição, o próprio Deodoro assume o governo. Esse período vai de 89 a 91, quando a Constituição fica pronta. O governo provisório foi um governo marcado por muitas crises. Primeiro porque, como eu disse, a República nasce fraca. Depois, o país acaba tentando adotar uma política de industrialização, liderada por Rui Barbosa, e é um fracasso total. Acaba não tendo industrialização e o país ainda cai numa crise inflacionária. De quebra, ainda uma questão diplomática com a Argentina, que quase leva os 2 países a uma guerra, que foi a questão das missões, também chamada de questão de Palmas. A Constituição fica pronta, segunda Constituição brasileira, influenciada pelo texto norte-americano, uma Constituição mais enxuta, que transformava o Brasil, obviamente, em república, sistema presidencialista, 3 poderes, separação do Estado da Igreja, voto universal. Cuidado, apesar de chamar voto universal, muita gente ficou de fora. Mulheres continuaram de fora, menores e os analfabetos. A Constituição estabelecia que o presidente seria eleito por um mandato de 4 anos, pelo voto direto, menos a primeira eleição que seria feita pela Assembleia. Aí veio a surpresa. Deodoro força a Assembleia a votar nele. E assim, de uma maneira golpista, de uma maneira ilegal, Deodoro se torna o primeiro presidente constitucional. Os conflitos com o Congresso se acentuam, ele acaba mandando fechar o Congresso, novo golpe, a Marinha se rebela contra ele, e aí ocorre a primeira revolta da Armada. Deodoro resolve não dar continuidade às suas loucuras e renuncia. Renuncia, portanto, poucos meses após assumir. Aí assume o vice, Floriano Peixoto. Floriano Peixoto, de acordo com a Constituição, deveria assumir e marcar novas eleições. Não faz nada disso, novo golpe, a Marinha se rebela de novo, é a segunda revolta da Armada. Só que dessa vez a coisa fica brava, Floriano resolve enfrentar e a Marinha bombardeia o Rio de Janeiro. Então, um dos momentos mais graves do início da República Brasileira. Ao mesmo tempo, no Rio Grande do Sul, inicia uma outra revolta, que é a Revolução Federalista, um conflito envolvendo 2 grupos gaúchos, pica-paus, que eram centralizadores, e maragatos, que eram descentralizadores, começam a disputar o poder entre si. Floriano resolve apoiar os pica-paus e o movimento se generaliza. A Marinha apoia os maragatos, invadem Santa Catarina, invadem o Paraná, chegam a Curitiba, o governador, que era o senhor Vicente Machado, foge da cidade, a cidade é ocupada, porém, na época, o presidente da junta comercial, o Barão do Cerro Azul, consegue evitar que a cidade seja saqueada, e aí, depois, começa a reação florianista, os maragatos são empurrados de volta para o Rio Grande do Sul e no governo seguinte o movimento vai acabar. Então veja que o período conhecido como República da Espada foi um período bastante tumultuado, marcado por crise econômica, diplomática e política, além de 2 revoltas, Revolta da Armada e Revolução Federalista, e por 2 golpes, Deodoro que fecha o Congresso e Floriano que não realiza novas eleições. Ao final desse período, Deodoro morre nesse meio tempo, Floriano, muito doente, deixa o governo e aí cria-se um espaço de poder, a sociedade já cansada de tanta confusão, será a hora dos cafeicultores. Vai começar a República do Café,
que vai ser assunto das nossas próximas revisões e resuminhos aqui, tá bom? Um abraço e até a próxima.